Como você pode utilizar as análises que eu faço aqui no canal? Como você já deve ter percebido, geralmente uma vez por semana eu acabo fazendo uma análise das possibilidades para a semana seguinte. Então, geralmente na sexta, no sábado ou no domingo, eu faço uma análise mostrando aquilo que eu vejo de potencial direção do mercado para a semana seguinte. Isso faz parte de um conjunto, né, de boas práticas que eu acredito que é importante você, como trader, tomar no final de semana, fazer essas coisas no final de semana, porque a sua mente está livre da necessidade de acertar a operação, então você pode fazer uma análise mais tranquilamente, tá? Então essa análise semanal, onde você analisa o mercado, marca suporte, resistência, tendência, direção e etc., é importante fazer no final de semana. Mas eu quero esclarecer aqui com você como você pode utilizar essas análises e qual que é a finalidade dessas análises no mercado, até para que você não utilize essas análises de forma errada. Como eu sempre estou trazendo esse tipo de análise aqui, algumas pessoas me perguntam, Diógenes, como utilizar essas análises? E outras pessoas estão utilizando de forma errada. Eu não quero que você use isso de forma errada. Eu sempre falo no vídeo, você deve comparar qualquer coisa que você vê na internet com o teu próprio plano de trading. Na prática, isso significa que você não deve seguir cegamente ninguém na internet. Tá? Mas sim, você deve aprender, extrair o melhor que você puder daquela situação, daquela aula, daquele vídeo, e depois você trazer para dentro de si, né, processa essa informação e depois você compara com o teu plano de trading. Ah, Diógenes, e se eu não tiver um plano de trading? Se você não tiver um plano de trading, você não deve operar em conta real. Ok? Eu falo isso de forma bem enfática para você. Se você não tem o teu próprio plano de trading, você não deve estar operando em conta real. Eu falo isso na mentoria, eu explico isso muito detalhadamente, eu falo para as pessoas, um plano de trading é a organização do teu conhecimento dentro de uma rotina com passos escritos de forma hierárquica para que você saiba exatamente o que fazer em todos os momentos, a hora de comprar, a hora de vender, a hora de entrar, a hora de sair e tudo mais. As pessoas pulam muitas etapas. As pessoas saem, conhecem o mercado hoje e vai lá, deposita dinheiro, manda o dinheiro para a corretora, entende como é que funciona suporte e resistência, ou vê um vídeo na internet e vai comprar e vai vender. E isso está errado. Se você me segue aqui no canal, tá? Eu quero conscientizar você disso. Não é assim que se faz. Desse jeito, né, de operar às cegas ou operar baseado no achismo, é a forma como a maioria das pessoas fazem. E você não quer ser como a maioria, porque a maioria está perdendo de forma consistente. Então esse vídeo é bem pé no chão, tá? Para alinhar a expectativa. E uma coisa que eu trago isso dentro da mentoria, eu deixo isso muito claro. Você, né, o primeiro passo é aprender como é que funciona o mercado. Tá? Depois que você aprende como funciona o mercado, suporte, resistência, a tua análise, etc., você organiza isso em um plano de trading. Depois que você organiza, você vai para a conta demo. Depois que você vai para a conta demo, você vê se aquele resultado funcionou. E aí você extrai os dados da conta demo. E aí depois você vai para a conta real, quando você já tem uma estratégia bem definida, e você sabe o que você está fazendo. Eu sei que quando eu te falo esse tipo de coisa, eu estou indo na contramão da maioria dos, né, traders, mentores, influenciadores do mercado financeiro, que estão dizendo, cara, coloca lá duzentão para testar e etc. Né? Então, a minha mensagem não é essa. A minha mensagem não é essa. A minha mensagem é de que você deve organizar o teu conhecimento em um plano de trading e testar ele em conta demo, validar primeiro na conta demo. Tá? Eu falo isso, eu desmonto essa ideia em passos muito bem definidos dentro da mentoria. Inclusive, vou te trazer mais detalhes disso nos próximos dias. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por causa que eu não quero que você pegue os vídeos que eu faço aqui de análise e saia correndo para operar, para comprar, para vender e etc. Porque o objetivo não é isso. Não é esse. A função dos vídeos aqui não é esse. Qual que é a função, então, dessas análises que eu faço aqui para você? Primeiramente, qual que é o primeiro objetivo? Educacional. Educar. Tá? Mostrar formas de você pensar suporte, resistência, tendência. Por exemplo, eu trouxe esses dias o conceito do acúmulo de sombras, né? O mercado começa a fazer sombras para cima e para baixo, enfim, mostra sinal de exaustão e etc. Tá? Tendência, Fibonacci, confluência de fatores e todos esses elementos. Então o objetivo é trazer para você uma forma de você ver o mercado. Primeira coisa, educacional. Segunda coisa,
Se você já tem um plano de trading, tá? É você conseguir comparar aquilo que eu falo com o teu plano de trading. Pô, é legal, né? Ter uma segunda opinião, tá? Independente de que minha análise seja de um jeito, da sua seja de outro, não interessa. É interessante ter uma comparação. Ó, ele falou isso, cara, mas eu acho que não é isso não. E tá tudo bem, não tem problema. Quando eu faço essas análises, eu não tô operando. Por isso que eu faço um final de semana. Que eu faço essas análises no final de semana, que é exatamente para não ter a pressão de comprar e de vender, porque a minha intenção não é comprar e vender aquilo que eu acabei de falar. A minha intenção é fazer um educacional para você. A minha intenção é te gerar um parâmetro de comparação com o teu próprio plano de trading. E o terceiro objetivo das minhas análises é que essas análises que eu faço, elas têm validade de uma semana. Por isso que é uma análise semanal. Ou seja, dependendo se o mercado respeitar aquela análise que eu fiz, pode ser que, e eu costumo fazer no gráfico diário, tá? Eu pego o candle do gráfico diário, então quer dizer, pelos próximos 5 candles, segunda, terça, quarta, quinta, sexta da semana seguinte, o mercado pode se movimentar nessa direção. Se ele fizer isso, o que vai acontecer no gráfico de uma hora? Vai entrar em uma tendência direcional de baixa ou de alta. Ok? Entendeu? Vamos dar uma olhada no gráfico agora que você vai entender esse conceito um pouco melhor. Então imagina aqui, por exemplo, tá? Só um exemplo. Imagina que eu estou fazendo uma análise agora do GBP-JPY, ok? E aí eu consigo ver que o GBP-JPY fez um movimento de alta. A gente pode observar por aqui, fez um movimento de alta, voltou para cá e começou a querer subir. Imagina que esse candle aqui seja o candle de sexta-feira. Eu estou fazendo uma análise para a semana seguinte. Tá, o que a gente pode pensar aqui? Bom, podemos pensar o seguinte, cara, se na semana seguinte, o GBP-JPY for buscar esta região de resistência, aqui, por exemplo, no gráfico de uma hora ele vai formar potencialmente uma tendência de alta, ou até no gráfico de 15 minutos, uma tendência de alta, fazendo impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, o que pode servir como ideia para você, dentro do seu plano de trading, você comparar essa tendência que ele potencialmente vai se formar com a tua própria estratégia e você vê uma direção, tá bom? Então, a primeira finalidade das análises aqui é o quê? Vamos lá, escrever, né? Educacional. A primeira coisa, educacional. Certo? Segunda finalidade das minhas análises aqui é o quê? Comparação com o teu plano de trading, né? Com o teu plano de trading. Terceira finalidade aqui, potencial direção para day trade naquela semana, tá? Esse é o terceiro item, potencial direção de day trade para aquela semana que vai começar. Tudo isso deve ser comparado com o teu plano de trading. Ó, vou escrever uma frase minha, hein, cara? Escreve aí, ó. Sem plano não tem trade. Sem plano não tem trade, cara. Sem ter uma estratégia definida, não deve operar. Eu sei que muita gente empurra o trader de varejo para a corretora, né, para ganhar comissão e etc. Ok, né? Cada um faz como quiser. Eu não faço isso. O meu objetivo não é esse. Eu digo para você categoricamente, se você não tem um plano de trading, você não deve estar operando em conta real. Se você não tem um plano de trading, você não deve nem, né, não precisa nem mandar o dinheiro para a corretora. Pode abrir a conta? Claro que sim. Abre a conta. Abre uma conta real. Manda os documentos, enfim, faz a aprovação, deixa a conta lá. Não paga nada, cara, para ter uma conta. Se você passar 6 meses sem fazer um depósito, tá tudo bem, não tem problema. Ok? Mas o dinheiro, posso mandar o dinheiro? Eu não vejo muito sentido, a menos que você queira, né, mandar o dinheiro para aproveitar uma possível alta do dólar, talvez, e etc. Então você manda, ok, beleza. Mas operar sem plano de trading, cara, não tem trading. Sem plano não tem trading. Sem uma estratégia definida, validada, que você conseguiu extrair os dados estatísticos. Veja bem, o que eu estou te falando aqui? Eu estou te trazendo uma mensagem de responsabilidade para você. Tá? Sem plano de trading, sem os dados estatísticos sobre esse plano de trading, realmente eu acho, né, acredito que você não deveria operar em conta real. Ok? Por que não, Diógenes? Por causa que, enfim, a tua chance é muito baixa de você conseguir ser consistente e lucrativo e gerar resultado importante no mercado sem ter isso, tá bom? Agora, uma coisa muito importante que às vezes as pessoas me perguntam, Diógenes, mas e se eu quiser operar?
Bom, aí você tem que ter, né, já te falei aqui, o teu próprio plano de trade, a sua estratégia. Mas imaginemos, por exemplo, vamos pegar aqui um par, EURUSD, por exemplo, tá? O que tem aqui no EURUSD? Olha, movimento de baixa aqui importante. Retração. Fez um movimento de queda, né? Fez uma retração para cá. Chegou nessa região de resistência, deixou um pouco de sombra, começou a cair e etc. Se eu tivesse que apostar em qualquer direção no EURUSD, eu apostaria por uma possível direção de venda. Ah, Jorge, então devo vender? Não! Não, 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 não. Você não deve vender. Mas você acabou de falar que o mercado vai cair. Mas veja bem, eu estou fazendo uma análise aqui de possível direção. Como é que você vai saber onde, se eu fosse vender ou se eu for vender, onde que vai estar meu stop? Você sabe? Você não sabe, porque eu não falei. Se eu for vender, você sabe que lote que eu vou usar? Não sabe também. Você sabe quanto tempo que eu vou... Qual que é o meu gerenciamento de risco? Por exemplo, eu não uso stop loss na tela. Se eu for vender, por exemplo, então imagina só, movimento de queda, EURUSD voltou até essa região, potencial de queda, talvez caia até aqui. Muito bem. Ok, o que eu falei? Bom, talvez a EURUSD faça um movimento de baixa. E aí, o que você vai fazer? O que a pessoa pode fazer? Ah, então eu vou vender, porque eu quero aproveitar esse dinheiro. Não, velho. Sabe por quê? Porque talvez você vai colocar o seu stop loss aqui em cima. E eu nem tenho stop na tela. Talvez você vai colocar o seu alvo aqui embaixo. E o meu alvo vai estar aqui, ó, nesse ponto. Então, quando o mercado, talvez, né, você vai usar um risco, por exemplo, imagina que você fez uma venda aqui no gráfico diário, nesse ponto, colocou o seu stop loss aqui em cima. Você calculou e falou, bom, beleza, então aqui o stop de 60 pips. Vamos pensar aqui 60? Ok. E eu fiz a análise e você entrou porque eu falei que, né, tem chance de queda, mas o que você não entendeu? Talvez você não entendeu ainda que, por exemplo, eu uso lote de 0,01 para cada $1.000 na conta. Para cada $1.000 na conta. E eu não tenho stop na tela, eu tenho stop loss em dias. Então pode ser que se o mercado fizer assim, ó, né, e ele voltar aqui, é uma operação vencedora para mim. Mas para você, como você colocou seu stop loss aqui, foi uma operação perdedora para você. Você entende a diferença? A importância de você não seguir cegamente, a menos que você saiba todos os detalhes e que faça sentido para você dentro do seu plano de trading. Então veja bem, olhamos para o mesmo mercado, para a mesma situação, para a mesma coisa, e eu falo assim, olha, EURUSD tem cara de que vai cair. Aí você vai lá e vende, coloca seu stop aqui. Imagina que eu tivesse vendido também. O que eu teria feito? Bom, como eu não sigo o gerenciamento de risco tradicional, tá? Porque para mim não funciona, ponto final, para mim não funciona. Então eu vendi aqui, entrei com um lote de 0,01 para cada $1.000 na conta. Inclusive, eu faço adições, tá? Costumo fazer adições até o meu limite, 0,01 para cada $1.000 na conta. Então, se eu tenho $100.000 na conta, eu vou entrar com um lote de 1,0. Então, eu fiz uma venda aqui, coloquei uma adição aqui, por exemplo, e mais uma adição aqui. E meu stop loss não está na tela, meu stop loss é baseado em 40 dias, por exemplo. Então, eu posso ficar até 40 dias com essa operação de swing trade. Aí o mercado, imagina só, o mercado fez assim, ó. Depois da venda, eu falei que o mercado talvez ia cair. Aí o mercado vai lá, pega uma edição minha, pega outra, tá? Aí ele vem, faz assim e vai lá, até tá no meu alvo. O que aconteceu? Eu ganhei dinheiro e você que estava seguindo cegamente, né, as coisas que eu sei pela internet, sem entender no detalhe, sem entender as especificidades, tá? Você perdeu. Ah, mas eu perdi. Cara, mas você entendeu o fundamento do negócio aqui? Primeiro que você está usando um vídeo, né, que a finalidade não é essa. Então, para mim, o que aconteceu? Para mim, como eu tenho um lote pequeno, né, cara, uma oscilação de 200, 150, 200 pips é pouca coisa, não é nada. Mas para quem usa lote grande, cara, 50 pips o cara já está assim, passando calor. Então, perceba que, às vezes, mesmo estando na direção certa, pode dar errado. Isso é uma grande sacanagem, né? Parece uma grande ironia. Mesmo estando na direção certa, mesmo fazendo supostamente certo, pode dar errado. Então, tipo, olha, fez uma análise aqui, potencialmente EURUSD vai cair porque bateu nessa região e etc. Ah, vou vender então. Não, cara, calma. Porque se eu estou falando isso dentro da minha ótica, dentro da minha realidade, dentro do meu gerenciamento de risco, dentro da minha aceitação do risco, para mim, 100, 200, 300 pips que o mercado se movimenta contra não faz nem cócega. Porque o meu lote é pequeno comparado para o tamanho da conta.
Também porque eu não tenho stop na tela. Também porque eu otimizei uma janela temporária que depois que eu entrei naquela operação, eu tenho um limite de tempo para aquela operação se concretizar. Então, às vezes a pessoa entra, coloca o stop loss 100 pips, o mercado movimenta 150 pips contra, a pessoa toma stop e eu não tomo. Porque o mercado às vezes volta. É claro que se o mercado for contra, eu também vou perder, com certeza. Tá? Tem stop também. Mas é importante entender isso, e não somente com relação aos meus vídeos aqui, mas com relação a qualquer vídeo que você vê na internet. Ah, fulano comprou, vamos comprar também. Calma, velho. Peraí, mano. Você sabe onde está o stop da pessoa? Você sabe qual que é o gerenciamento de risco? Você sabe qual que é a taxa de acerto? E mais, você sabe qual que é a sequência vencedora ou perdedora daquela pessoa? Que imagina só, imagina um trader, tá? Que ele está operando e as últimas 8 operações dele foram operações positivas. Atenção. As últimas, vamos nesse exemplo, tá? Vamos para a tela aqui que eu consigo rabiscar alguma coisa para você. Então imagine que um determinado trader foi lá e as últimas 8 operações dele foram positivas. Qual que é a chance desse cara entrar na 9ª operação e talvez até ser, né, puxado pelo aspecto psicológico? Se ele perder, se ele tomar um stop nessa 9ª operação, o que aconteceu? O que aconteceu? Você tá aí, deixa aí no comentário para mim. Cara, o que aconteceu com esse cara? As últimas 8 operações dele foram positivas. Aí ele entrou em uma operação, falou uma operação na internet, etc. Ele perdeu. E o que aconteceu com ele? Ele ainda está em mais 7 operações positivas, a grosso modo, é claro. Ele ainda está ganhando dinheiro, ele ainda tá por cima, ainda está ok, ainda está, não é? Pô, legal, semana foi ótima, 8. Mas se você entrou exatamente nessa desgramada dessa operação negativa aqui, você já começou perdendo. Então o cara está mais 7, você já está menos 1. E se você já tinha uma sequência de operações negativas anteriores, você só adicionou mais uma perda. Então, entender até a sequência de operações consecutivas, positivas ou negativas, do trader que está falando de alguma coisa na internet é importante para você. Porque às vezes o trader vem de uma sequência muito boa, aí ele toma um stop para ele, não faz nada, porque ele, né, perdeu, mas tipo, nossa, cara, acertei 20 operações seguidas, agora tomei um stop, perdi um pouquinho. E você, por azar, foi copiar exatamente essa aqui que deu errado. E aí você fala assim, nossa, a vida deu errado. Mas, tipo, pô, você não entendeu nada, cara. É por isso que é importante que você filtre e você saiba como escolher e olhar para as situações e falar assim, olha, legal, ele falou que talvez vai cair, ok. Então, primeira pergunta, com senso crítico ativado, é o quê? Ele falou que talvez vai cair. Beleza, muito bem. Qual será que é o gerenciamento de risco dele? Onde que está o stop? Talvez a pessoa pode perguntar, se tiver acesso, né? Tipo, cara, você falou que o mercado vai cair? Você pode me dizer onde você colocaria seu stop caso você fosse vender? E onde você colocaria seu alvo? Qual que é o seu gerenciamento de risco? É para isso que serve um mentor. Um mentor é exatamente isso, alguém que vai te ensinar. Alguém que vai dizer e falar assim, não, olha, cara, veja bem, se eu fosse vender agora, meu stop loss estaria aqui. Ou, no meu caso, cara, não tem stop na tela. Eu diminuo o meu lote, baixo o meu lote e suporto a oscilação do mercado por 10, por 8, por 10, por 20 dias, 30 dias, dependendo da operação. Então, se o mercado for 300 pips contra mim, talvez quando volta, né, a galera teria sido estopada e eu ainda estou na operação. Então, veja bem, não basta você pegar um sinal, sair por aí, né, ciscando, caçando sinal na internet, tá? Porque a chance de dar errado é alta. Você precisa entender todos os detalhes. E sempre tem detalhes que fazem a diferença. Tá bom? Nesse vídeo é mais um disclaimer, né, um alerta, enfim, de como você pode interpretar essa análise e qualquer vídeo que você vê na internet e de qualquer estratégia que você vê na internet. É importante você filtrar, ter esse senso crítico ativado. Tá bom? Amanhã teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Um forte abraço. Deixa seu comentário aqui embaixo, cara. Fala aí o que você acha dessa conversa, né? Se é importante ou não, tá bom? Um abraço, fique com Deus, te vejo amanhã. Até mais.